Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, Pai, te louvamos porque Tu és bom. Te louvamos porque Tu és justo, meu Deus. Te louvamos porque Tu és misericordioso. Te louvamos porque Tu és um Deus único, Deus Criador, Deus que era, que é e há de vir. Pai, te louvamos, Senhor, porque nos criou, Pai amado. Criou todo este mundo, Senhor, que está ao nosso redor, Pai. Criou o céu, criou as terras e tudo que nela há, Pai amado. Te agradecemos, Pai amado, pela tua criação. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai amado, pois não merecíamos a tua misericórdia, e sim a tua ira, Pai amado. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus tardio em se irar, Pai amado, porque todos nós merecemos a tua ira, Pai, porque somos pecadores, somos falhos, Pai. Mas tu mandou teu Filho único para morrer naquela cruz, Senhor, para perdoar os nossos pecados, Senhor, para nos tirar da escravidão do pecado, Senhor, quando já estávamos condenados, mas tu nos tirou da condenação e nos trouxe para a vida, Pai amado. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida também, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos traz aqui para te engrandecer, te agradecer, Senhor, pelas maravilhas que tu faz em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por quem tu és, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, que é a palavra viva e eficaz, palavra transformadora, Senhor. Senhor, e que nessa tarde possamos, Senhor, deixar a tua palavra entrar, Senhor, em nossos corações e fazer morada, Pai. Senhor, pedimos que nos abençoe neste momento para entender a tua palavra, Senhor, para poder interpretar, para poder entender, compreender, Senhor, o que tua palavra quer nos ensinar, Senhor. Nos dê capacidade, nos dê temor a Ti a cada dia mais, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. Hoje a palavra está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Vamos ver que Deus nos traz. Mateus 5, 9. Mateus 5, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Vou ler de novo. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Muito lindo isso. Vamos ler a mensagem que Spurgeon nos traz.
Essa é a sétima das bem-aventuranças. E 7 era o número da perfeição entre os hebreus. Deve ter sido por isso que o Salvador colocou o pacificador em 7º lugar na lista, porque é o que mais se aproxima do homem perfeito em Cristo Jesus. Aquele que quiser ser perfeitamente bem-aventurado, até onde for possível na terra, deve alcançar essa 7ª bem-aventurança e se tornar um pacificador. Há também uma significância na posição do texto. O versículo que o precede fala que bem-aventurado são os limpos de coração, porque verão a Deus. É certo entender que devemos ser primeiro puros e então pacificadores. Nosso pacifismo nunca deverá compactuar com o pecado ou com a tolerância do mal. Precisamos endurecer nossas faces como pedras contra tudo o que é contrário a Deus e sua santidade. Quando a pureza for um assunto resolvido em nossas almas, poderemos ser pacificadores. O versículo seguinte não é menos importante e foi colocado lá de propósito. Embora possamos ser pacificadores neste mundo, ainda assim seremos considerados inadequados e incompreendidos. E não é de admirar, pois até mesmo o príncipe da paz, com sua tranquilidade, trouxe fogo sobre a terra. Ele mesmo, embora amasse a humanidade e não tivesse feito o mal, foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Para que, portanto, o pacífico de coração não fosse surpreendido ao encontrar seus inimigos. Foi acrescentado o versículo seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Então, os pacificadores não são apenas marcados para serem abençoados, como também estão rodeados de bênçãos. Senhor, dai-nos a graça de chegar a esta 7ª bem-aventurança. Purifica nossas mentes, para que possamos ser primeiro puros, então pacíficos, e fortifica nossas almas, para que nossa pacificação não nos leve à covardia e ao desespero, quando por sua causa formos perseguidos. Amém. Vamos para a leitura em 1 Crônicas. Hoje é o capítulo 19. 1 Crônicas 19. Diz assim a palavra do Senhor. Davi vence os amonitas e os sírios. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo.
Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: O Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de ficarem conhecendo a nossa terra, para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Anum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital, e os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão, Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo e aí eles também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer, de Zoba. Quando Davi soube disso,
reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7.000 soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os reis, que eram chefiados por Hadadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. É isso, gente. Capítulo 19 de 1 Crônicas. Que Deus os abençoe.